Primeiramente, eu gostaria de saber qual que é a sua idade? Tenho 34 anos. 34. Você já terminou os estudos? Já conseguiu pegar o diploma? Tá no internato? Como é que é? Vou começar internato semana que vem. Ah, vai começar o Eu internato. vou começar. Essa semana, quinta-feira, vou voltar para. Eu faço no Paraguai, né? Uhum. Vou voltar para lá e semana que vem vai ter escolha dos hospitais lá e tal. E creio que máximo na outra semana está começando. Mas já estou estudando para o Revalida, já comecei algumas coisas, estou estudando para o Revalida. Você falou que é do Paraguai, né? No Paraguai não tem Para- o exame de grado, não, né? Não, não, não. Certo. Você é formado fora também? Sim, eu fiz na Bolívia. Na Bolívia, né? Uhum. Beleza. Você tem família, esposa, alguma coisa assim? Tenho namorada paraguaia. Ah, sim. Paraguai, né? Não tá aqui comigo, né? Certo. E você trabalha fora ou você se dedica somente aos estudos? Eu faço alguns bicos na área de informática. Tenho formação na área de TI também, Uhum. antes. E, mas assim, né? Pouca coisa. Estou mais estudando agora. Certo. Beleza. E qual que é a sua principal dúvida em relação à Revalida? Cara, basicamente, não sei se você viu do Revalida de ontem, o pessoal falando prova confusa. Muita gente falou que a prova estava confusa, tal, algumas dificuldades. É dificuldades práticas, assim, de formatação da prova, como fazer ela de uma maneira mais, assim, você não se confundir demais e ficar muito travado em algumas questões, entendeu? Eu acho que é com a prática, né? Mas tendo um estudo mais direcionado para o Evalida, para não ter esse tipo de dúvida, não cometer erros bobos, né? Às vezes, quando eu faço simulado, eu vejo que eu acabo cometendo algum errinho bobo, demora um pouco, trava em algumas questões, e isso aí eu acho que atrapalha, né? Com certeza vai atrapalhar, né? Se não chegar com isso bem esclarecido na prova, vai atrapalhar. Uhum. Então, primeiro a gente tem que ter em mente que esse tipo de prova, esse tipo de avaliação, não dá para ir contra ele, né? Não dá para brigar com a prova. Então a gente tem que Sim, jogar o jogo deles. A gente tem que, por mais que seja confusa, por mais que seja extensa, por mais que seja uma prova talvez mais complexa, a gente tem que jogar o jogo que eles pedem. E como que a gente faz isso? A gente tem que entrar com a estratégia totalmente diferente do que a estratégia que a gente começa estudar. A gente aprende a estudar desde a escola, desde que quando a gente entra no ensino formal, a gente aprende a estudar de um jeito. Qual que é esse jeito? É o jeito convencional, é o jeito tradicional, que você é mais ali um espectador passivo, você recebe informações e você se prepara meio que sozinho depois para poder fazer uma avaliação. Você concorda sim, comigo que é assim? sim. Sim. Faz resumo, Isso. tal, Na mas... faculdade é a mesma coisa, só que muda um É, pouco ali. Muda um pouquinho, mas segue o mesmo padrão. Para o uhum, Revalida, infelizmente ou felizmente, não dá para estudar desse jeito. Por quê? Porque a prova do Revalida é uma prova objetiva e é uma prova que ela resume 6 anos de faculdade para você fazer em um dia, certo? Você vai fazer um isso, período da manhã e um basicamente. período da tarde. E Uhum, como é que você vai resumir 6 anos de faculdade em conhecimento para você realizar em um dia? Não tem como você ver videoaula, não tem como. Você vai gastar muito tempo. E para você ficar sim. bom nisso, bom, muito bom, pra você saber tudo que precisa, você vai gastar muito tempo. Você vai gastar mais do que os 6 anos de faculdade, entendeu? E é Uhum, por isso que tem outras formas, outros métodos de estudo que é muito mais eficiente e que vai trazer um resultado muito mais positivo do que esse método convencional, entendeu? É uma metodologia mais estratégica. Que metodologia é uhum, essa? É a metodologia ativa de estudo. Você vai estudar por questões, mas não é só pegar a questão e fazer e pronto. Ali, isso aí não é estudar, isso aí é resolver questão, entendeu?
A Sim. metodologia estratégica é você estudar por questões. Por quê? Porque você vai entrar na cabeça do examinador. Você quer saber como é que o cara pensa. E quando você quer saber como é que um diretor de cinema pensa, você vai assistir um filme que ele produziu. Se você Sim. quer saber como é que um autor de um livro pensa, você vai ler o livro que ele escreveu. E como é que você vai saber como é que o examinador da banca do Revalida pensa? Você vai fazer a prova que ele elaborou, entendeu? Porque nada mais é, você vai ter que o examinador, quando ele elabora a prova, ele quer que você responda de acordo com aquilo que ele elaborou. Não adianta você querer brigar com a questão, mas eu acho que esse aqui está certo, ou então vou entrar com recurso. Não. Então, para você saber o que ele pensa, você tem que saber o que ele elaborou, e com base nisso, você saber o que ele quer de resposta, entendeu? E é por isso que a gente Entendi. utiliza uma metodologia estratégica. Por que é estratégica? Hum. Eu desenvolvi essa metodologia, na verdade eu não, né? Essa metodologia quem desenvolveu foi um neurocientista lá do Canadá, lá da Europa. Ó. Quando eu estava me preparando para a primeira fase do Revalido, eu trabalhava. E eu precisava trabalhar e não era pouco. Eu começava a trabalhar às 5 horas da manhã e trabalhava até às 19 horas da noite. Chave. Sim. E, e trabalhava como peão, assim, de fazenda e tal, né? Mexia com boi. E eu Uhum. falei assim, saiu a data da prova, eu preciso estudar, só que eu preciso trabalhar também, porque eu tenho minha família para manter, eu tenho minhas coisas para pagar, eu tenho muita conta para pagar. E o que eu fiz? Eu falei, eu tenho que caçar algum jeito de poder estudar, mas que eu também não posso largar o serviço. Como é que eu vou só estudar e vou passar fome? Não tem jeito, tem que trabalhar e tem que estudar. E Isso. buscando, eu cataloguei, eu realmente cataloguei, eu pesquisei as pessoas que passaram, eu conversei com elas, mandei direct, mandei mensagem, liguei, fiz ligação, e também pessoas que não passaram. E as pessoas que passaram, eu mais de 300 pessoas que eu conversei, elas, por mais que seja Bastante. diferente, algumas pessoas Hum. fizeram em Cuba, outras pessoas, inclusive foram, se eu não me engano, foi da Rússia, parece, que vieram para o Brasil, outras pessoas da Bolívia, Paraguai e tal. Por mais que seja diferente o contexto, a formação, o lugar que elas vieram, elas tinham uma Qualidade de estratégia, ensino, né? isso, elas tinham uma estratégia em comum. E foi buscando essa estratégia que eu consegui em 4 horas por dia só. Eu não vou falar que para todo mundo vai ser essa mesma Vai realidade. servir, né? É isso. Sim. Mas o que eu quero dizer é que é possível. E não só é possível, como é validado. E tem pesquisas científicas sérias mesmo. A academia científica corrobora com isso, porque o melhor método de estudo é o estudativo. Não é você ficar escutando videoaula, igual o pessoal prega aí. Você tem que estudar 10, 12 horas por dia. Não tem como. Sua cabeça não consegue absorver 12 horas de conteúdo. Eu comecei recentemente um curso da Medcel. Uhum. Não sei se e a metodologia deles é essa, assim, tipo, tem livros de questões, eu comecei a fazer algumas coisas, mas eu comecei agora, então eu tô vendo muita videoaula, eu tô vendo isso. Às vezes na metade, sabe, depois da segunda aula, metade da segunda aula para frente, você já tá com a cabeça a É, milhão, né? e outra coisa, É, videoaula. é. Videoaula ela tende a ser mais complexa, ela tende a abordar muito mais tema e aprofundar nesses temas. E para o Revalida você não Uhum, precisa ter um aprofundamento, você precisa saber das palavras-chave, porque as palavras-chave elas vão te direcionar para uma resposta, certo? uhum. Então você não precisa saber da fisiopatologia, você não precisa saber dos mecanismos ali genéticos, você não precisa saber de genes que às vezes está mutado, não. Você só precisa saber qual que é a etiologia, qual que é o diagnóstico, qual que é o tratamento. É basicamente 3 coisas que você precisa saber. Então você não precisa ver uma videoaula de 1 hora, sendo que, sei lá, em 10 minutos você consegue saber a resposta daquela questão. E você não está ali Sim. para você. Você teve 6 anos de faculdade para poder aprender medicina. Você não está aqui para aprender medicina, você está aqui para poder passar nessa prova. Passar numa prova, né? Isso. O seu objetivo é passar na prova, porque se você não passar na prova, não Sim. adianta nada você ter PhD em medicina e não conseguir passar na prova. Entendeu? É. Porque a prova, eu falo um negócio que às vezes as pessoas não entendem. A prova do Revalida, ela não mede conhecimento. Por quê? Porque eu, particularmente, conheço professores meus que deram aula para mim na faculdade, professores especialistas numa área, que prestaram a prova do Revalida e não passaram. E não é por questão do idioma, porque que falava espanhol, não. Porque a prova ela não mede conhecimento e às vezes a pessoa chega achando que, já sou especialista,
já sei de tudo, já sou professor, dou aula, não sei o quê. Não, mas isso não garante que você vai ser aprovado. O que garante que você vai ser aprovado é você estudar para a prova, porque a prova, ela mede a sua capacidade de fazer prova. Parece besta, né? Mas realmente é o que É, acontece. A prova, ela uhum. só mede a sua capacidade de fazer prova. E para você conseguir fazer uma boa prova, você tem que treinar a prova. Você tem que passar a maior parte do seu tempo fazendo as provas antigas, revisando, porque acontece de se repetirem muitas questões. Na edição que eu fiz, 2022, em março desse ano, muitas questões foram repetidas, às vezes trocando ali algumas palavras, palavra-chave ali, mas o contexto era o mesmo e, consequentemente, a resposta era a mesma, entendeu? E quando você... Questões anteriores. Isso. E quando você Sim. pega a manha de fazer questão, só de bater o olho, às vezes você não acaba nem de ler a questão, você já sabe o que é a resposta. Só de ler as primeiras 3 linhas ali, você, não, isso aqui eu já sei o que é, entendeu? Você já ganha um tempo ali na questão, né? Opa, isso, sem dúvida. Então, E outra o tempo coisa, é vale ouro, né? resistência, porque a prova é uma prova cansativa. Não sei se você teve a Sim. oportunidade de fazer o Enem. O Enem não, não. Não, o Enem fiz há muito tempo, fiz. Não os Então, recentes. é basicamente a mesma coisa, é uma prova cansativa, extensa. Você vai ficar o período da manhã todo ali Sim. e depois o período da tarde todo também. Ou seja, quem não está acostumado com essa pegada, às vezes ele até sabe a questão, a resposta. Só que chega um momento que o cérebro buga. Se você não se Concentra mais. preparar, isso, se você não se Uhum. preparar, não treinar, você não vai conseguir também. Isso aí é Te um falar, outro aspecto. Pode falar. desculpa, nos seus estudos, quando você estava se preparando, fazendo simulados e tal, você cronometrava assim certinho, tipo, como se fosse o tempo da prova no dia ou não? Você só ia fazendo, você fazia às vezes em Não. tempo até maior? Não. Você fazia naquelas 4 horas, né? Pelo que você No falou. começo, você vai precisar para você ter métrica de desempenho, né? Eu chamo métrica Uhum. de performance. Por quê? Não adianta você conseguir resolver a prova toda, só que você resolve lá em 6 horas e você só tem 5 para resolver. Não adianta você conseguir cumprir o objetivo, mas com tempo maior. No começo, você vai precisar cronometrar esse tempo, você vai precisar ter essas métricas de comparação, né? Mas depois de um certo tempo, você pega a resistência igual na academia. No começo ali você tá pegando 2 pezinhos ali, 2 quilinhos e tal, depois você vai para 5, depois você vai para 10. Aí daqui a pouco você nem, eu vou pegar aqui o que eu aguento. Você não está preocupado em saber quantos quilos você está pegando. Você está preocupado em Uhum. saber se o seu músculo está contraindo, se você vai conseguir chegar na falha da repetição e se você vai conseguir ter uma hipertrofia consequente disso, entendeu? É a mesma coisa, a comparação é a mesma. No começo você vai precisar, porque todo começo é assim. Nenhum bebê que nasce ele já começa a correr. Ele primeiro ele Uhum. vai sustentar o pescoço, tal, depois ele vai sentar, depois ele vai começar a engatinhar. E no começo você também vai precisar cronometrar o tempo, você vai precisar ter algumas métricas ali para poder se comparar. Ó, essa questão aqui, ela é um pouco maior, eu gastei mais tempo. Então, nas outras, consequentemente, eu vou ter menos tempo para resolver, entendeu? Você precisa Uhum. ali ter uma gestão de tempo. Entendi. Você tem outra pergunta? Não, por enquanto é isso. E como é que é, mas na verdade, assim, como é que é a metodologia que você passa, como que você trabalha nas mentorias, no Então, caso? eu vou muito pelo contrassenso comum. O que é isso? Uhum. É muito fora da curva. Por quê? Eu não sei se você chegou a ver, mas os números do Revalida mostram que de todas as edições, desde 2011 até essa última de 2021, sem contar com a desse ano, Uhum. apenas 17,5% de todas as pessoas que se inscreveram foram aprovadas. Ou seja, É bem baixo. menos de 20%. E o que eu quero dizer com Sim. isso? A maioria das pessoas segue um caminho, certo? E esse caminho não está levando elas para aprovação. O que eu pensei? Se a maioria está indo por esse lado, então eu vou ter que ir para um lado totalmente diferente. Eu tenho que fazer o que poucas pessoas fazem para conseguir o que poucas pessoas conseguem. E o que é muito negligenciado, ou seja, o que é deixado muito de lado, eu elaborei esse planejamento em 3 pilares. Não sei se você teve a oportunidade de ver. O Vi primeiro por cima. pilar, oi? Uhum. Não, vi por cima, vi por cima. Isso. Uhum. O primeiro Uhum. pilar é o pilar da mentalidade. Por quê? E eu não estou falando isso aí tipo coach ou tipo
Ah, você precisa fazer meditação, não é nada esotérico do tipo, não. Mas uma coisa base e principal da mentalidade é você acreditar que você consegue. Por quê? Só para contar uma história, só pra ilustrar um pouco. Uhum. Durante o meu internato, eu conheci uma menina que ela fez junto comigo ali no internato, e ela também formou na Bolívia. A gente era de faculdade diferente, eu não conheci ela na Bolívia, mas, ou seja, o estudo é meio que equiparado, apesar de ser uma universidade diferente, a gente pode ter em comparação que o estudo é equiparado. Beleza, O fizemos internato você fez no Brasil ou na Bolívia? no Porque tem Brasil, faculdade que... Ah, fiz tá. no É, Brasil. a minha vai ser no Paraguai mesmo. Uhum. Isso. Aí, Uhum. durante o internato, não tinha diferença entre a gente, assim, a gente falava de igual para igual, debatia os casos, a conduta sempre era a mesma, e a gente fez a província fez na Bolívia e, consequentemente, sei lá, por um acaso a gente fez no mesmo lugar, que eu nunca tinha conhecido a menina, a gente fez o internato, fez a província, e, posteriormente, a gente fez o exame de grado e fomos aprovados. Aí a gente conversando e tal, pegou aquela amizade e tal, fizemos a prova, a primeira fase, no mesmo lugar, lá no Acre. E um conselho que eu dou você é de São Paulo, né? Sou de São Paulo. Tá. Então é melhor você ficar assim, mais para um fuso horário mais de Brasília, porque no Acre a diferença de horário é muito grande. Então a prova que começa às 7 horas, horário de Brasília, no Acre chegava 4 horas da manhã. Isso aí Nossa. dá um bug na cabeça da pessoa, porque é tudo pelo horário de Brasília. Mas tá. Uhum. Fizemos essa prova e essa menina ela nunca acreditou que ela fosse capaz de passar. Apesar de ela ter uma formação prévia, ela Uhum. tinha feito farmácia já. Só que, eu acho que eu não consigo, não, porque eu conheço gente que fez e não conseguiu e tal. E, cara, se for. Cabeça. A cabeça manda muito, bicho. A Uhum. cabeça manda muito. E ela falou, eu acho que Uhum. eu não vou conseguir, não, não sei o quê. E o que aconteceu? Eu passei, ela não. E com a diferença muito grande. A diferença muito grande. Sendo que no Então, conhecimento ali na o faculdade, no conhecimento internato, era equiparado, parado. tá ligado? Uhum. Equiparado, porque viemos do mesmo lugar, fizemos as mesmas coisas, estudamos praticamente do mesmo jeito, só que a cabeça fez aquilo. E o Henry Ford, que é um grande industrial lá dos Estados Unidos, lá do século passado, falou o seguinte: se você pensa que pode ou pensa que não pode, de qualquer forma você está certo, bicho. Então, se você acha que você vai passar ou que você acha que você não vai passar, de todo jeito você vai estar certo. Não importa se você tem a Uhum. melhor metodologia do mundo, não importa se quem está te ensinando é o cara que elaborou a prova, não importa se ele vai mandar você decorar todo o gabarito ali só para você marcar o xizinho ali, não importa. Se você acha que você não vai passar, você não consegue. Fácil. É. Isso aí é Uhum. só um ponto, porque tem outros pontos também. Outros pontos que vão te desenvolver melhor em questão da mentalidade. Outro ponto é a estratégia, que é fundamental. Não adianta você querer fazer uma prova dessa se não tiver uma estratégia bem consolidada. E o que eu falo de estratégia consolidada? São estudos científicos que comprovam que se você pegar determinado caminho, você vai ter um êxito maior. Você vai ter, consequentemente, uma chance de sucesso maior do que se você fizer do jeito convencional, certo? E essas estratégias são várias. Por exemplo, táticas estratégicas são tudo aquilo que você se cerca. Por exemplo, o seu sono. Você sabia que o sono, a privação do sono é considerada uma tática de tortura pela CIA, pela inteligência americana? Sabia, não sabia. Pois é. E Tava o cara acordado. muita gente se priva do sono por própria vontade. Ou tipo assim, eu vou fazer minha prova, a prova é daqui 3 meses. Eu vou ficar acordado até 3 horas da manhã, acordar 5 horas da manhã para poder estudar. Cara, essa privação de sono é considerada tática de tortura. Você vê tanto que o negócio é sério. E tem Uhum. e sem falar que é desregulação hormonal, aumento da resistência insulínica, você vai ter um aumento do nível de cortisol, aumenta os hormônios do estresse, você não vai conseguir retenção de conhecimento e, consequentemente, você não vai ter um aprendizado consolidado. E tem várias táticas que eu consigo te fazer dormir melhor, acordar melhor. E eu não estou falando, agora eu sou da lei, o clube dos 5. Não, você não vai precisar acordar às 5 horas da manhã. A intenção não é essa. A intenção
é que você vai precisar se conhecer. Primeiro você tem que se conhecer, porque normalmente estudos comprovam que a pessoa precisa de mais ou menos 7 horas de sono, de noite bem dormido. Sim. Então você vai colocar assim, mas eu preciso de 8 ou 9, porque tem a margem de erro de 2 horas para mais ou para menos. Beleza, então Sim. você vai ter que se programar para dormir tal hora, para acordar tal hora e garantir aquele período de sono ali, entendeu? E outra coisa, Sim. rotina. É muito importante rotina, porque o nosso cérebro, apesar dele ser, em comparado com o resto do corpo, ele ter um peso bem inferior com qualquer... Tipo assim, o cérebro pesa 900 gramas, mas ele consome 20% de toda a glicose do organismo. Ou seja, a taxa de consumo dele é muito elevada. E o cérebro, ele prioriza a economia de energia. Então, quando você estabelece uma rotina e cria um hábito, você faz aquilo no automático e você está economizando energia. Eu não sei se você já chegou a reparar, mas esses pessoal de alta performance, eles sempre usam a mesma roupa todo dia. O dono do Facebook, o Ah, antigo sim, né? É verdade, verdade. criador da Apple lá, o que morreu, Steve Jobs. O pessoal Jobs, usa né? sempre a mesma roupa. Uhum. E qual que é a ideia deles? Não, eu vou economizar poder de decisão. Então, eu vou comprar as roupas tudo de uma cor só, que daí a primeira que eu pego é aquela mesma. Por quê? Porque Sim. está economizando energia. O cérebro é doido para fazer isso. Quanto mais energia ele economiza, melhor. Então, quando você cria uma rotina, você estabelece uma rotina, eu acordo, faço isso, 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 depois eu faço isso, 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 faço isso, isso, isso e durmo. É uma rotina. Todo dia você faz a mesma coisa. Você acaba economizando mais energia e você foca a sua energia toda para fazer determinada coisa. Outra coisa muito importante, a curva de esquecimento de Ebbinghaus. Foi um cara alemão, um filósofo alemão do século passado, e o cara foi um estudioso que ele descobriu que nós temos uma capacidade de retenção nas primeiras 24 horas de 75%. Ou seja, eu vou te dar uma aula aqui. No final Uhum. do dia, você consegue lembrar mais ou menos 75% de tudo que eu vou te falar. Se passou 7 dias, a sua retenção cai para 35%. 30 dias, você vai ter mais ou menos ali 5% só do que eu falei aqui, você vai conseguir lembrar. E o que é isso aí? Isso aí a gente já entra num outro aspecto, que é da revisão sistemática. Você vai ter dias específicos para poder revisar aquilo que você aprendeu, para você consolidar o conhecimento. E se você tem essa revisão contínua, em vez da sua taxa de decaimento do esquecimento ser linear e decrescente, você vai continuar fazendo um platô, entendeu? Você vai ter um pico de aprendizagem quando você acaba de aprender um negócio, você vai começar a esquecer, aí entra o período de revisão. Você volta e relembra tudo. E quando você relembra, é importante você dar mais estímulo. Além de você relembrar, você injeta mais estímulo ali, e daí seu pico aumenta mais do que o nível pregresso, entendeu? Demais. Isso. E depois vai cair, vai voltar, até que chega no momento que você vai ter consolidado aquele conhecimento. E se tratando de prova de revalida, você não precisa lembrar para sempre. É um negócio que você precisa fazer para a prova, entendeu? Porque Para quando você prova. chegar na sua Uhum. vida prática, se você estiver no hospital já, você vai estar vendo aquilo constantemente. Então, consequentemente, você vai estar aprendendo. Mas o foco é no Sim. revalida, porque se o cara não passa no revalida, ele não trabalha. E se ele não trabalha, É. ele vai ter que trabalhar com outra coisa, porque ele vai precisar comer. A não ser que ele fique no país que ele fez a faculdade, né? E daí lá ele vai poder trabalhar. Mas muita gente, pelo menos os brasileiros, eles querem voltar para o Brasil. Para o Brasil, né? E se o Exato. cara não passa, às vezes ele tem que refazer a prova. E o preço de o cara não passar na prova é muito alto. O cara tem que ficar 6 meses, um ano, entendeu? É. E às vezes o cara entra em depressão. Eu conheci gente que era meio fraco da cabeça, acabou se matando por conta de fazer a prova. E isso não é bobeira, entendeu? É um negócio sério, bicho. É um negócio que É sério, mas o cara tem que ter a cabeça focada naquilo, mas também falar assim, ó, eu vou fazer, mas isso aqui não é minha vida, não, pô. Isso aqui eu vou me dar o máximo, mas se eu não passar, tem outra chance, entendeu? O cara tem que relevar, né? Porque senão o cara se perde mesmo, é difícil. eu vejo algumas pessoas, eu sigo, né, essas pessoas que postam aí do Revalida no Instagram.
pessoal que posta o dia a dia de estudos e tal. E às vezes eu vejo alguma coisinha assim, eu vejo, tem uma menina que ela não passou, acho que é a segunda vez que ela está tentando. Eu acho, acaba sendo até um martírio para a pessoa, né? Porque ela não passa e tem que ficar explicando no Instagram, não sei o quê. Acho que isso é uma distração que acaba até atrapalhando a pessoa, né? Se for ver. Acho Uhum. melhor ela focar no estudo dela ali, fazer tudo direitinho e ficar Exatamente. divulgando, assim, né? Não Isso, sei o que você acha disso, é uma coisa meio isso, exatamente. complicada, né? Quando É. eu comecei minha preparação, eu não falava com ninguém. Eu até desativei todas as redes sociais. Tem que ser, acho que eu vou fazer isso E mesmo. até porque eu não tinha tempo, bicho. Eu trabalhava das 5 da manhã às 7 horas da Uhum. noite. E o período que eu tinha para estudar era aquele período ali. É estudar. É. Se eu focasse em qualquer outra coisa que não fosse o estudo, certamente eu não teria aprovado. E eu consegui ser aprovado na primeira vez que eu fiz, ou seja, na primeira tentativa, e sem precisar de recurso, porque, cara, o cara para precisar de recurso é um sofrimento. Não sei se você chegou a ler relato ou conhecer pessoa que precisou Vi de, às algumas vezes, coisas. meio ponto, um pontinho, e não conseguiu É ser aprovado. coisa mínima ali, né? É, eu vi isso Mínima, aí. mínima. E É, na é. segunda fase é pior ainda, porque é mais subjetivo, porque tudo que você faz é gravado e um médico que está de fora, que ele nunca nem viu você, ele vai ver o seu vídeo, ele que vai dar sua nota. Então, Hum. é pior e o tempo é menor, você tem 10 minutos para fazer, menos de 10 minutos para fazer uma estação. Porque você fala 10 minutos, mas tem todo, você tem que fazer a sua apresentação e tal, você tem menos de 10 minutos. Ou Sim, seja, é muito difícil. imagina. Já vi algumas coisas. Então, e como eu estava falando, o primeiro pilar dessa metodologia é a mentalidade, que existe uma série de estratégias mentais para você fortalecer, tirar suas crenças limitantes, fazer novos hábitos e tal. A segunda etapa são as estratégias direcionadas, como por exemplo, esse estudo por questões que eu falei para você, é um método. Você pode pesquisar, tem Mas, artigos no Cielo, que é um, um site sim. de artigo científico do Brasil. Uhum. O método mais eficiente mundial, a nível mundial, para você reter conhecimento é o estudos ativo por questões. Se tratando de prova, né? A não ser que você vou fazer outra. Vou fazer um PhD que eu preciso saber ter conhecimento só por ter. Não. Estou falando de fazer prova. É De estudo por questões. prova, principalmente da Valida, né? Isso. Se o cara for fazer concurso, qualquer concurso que seja, pega as Sim, provas também. anteriores, estuda por Verdade. elas. Isso. E o Uhum. terceiro, e eu acho que o mais importante, é o que vai realmente ter o resultado, é a execução. Você vai executar tudo aquilo que você aprendeu nos outros. Você vai executar as estratégias de Deu uma mentalidade. travadinha, desculpa. Oi, tá Deu uma escutando? travadinha, não ouvi. O terceiro é? Deu uma travadinha, Execução. deu uma falhada. Execução. Isso. Então, você vai Uhum. pegar as estratégias de mentalidade, você vai pegar as estratégias e você vai colocar tudo aquilo em execução. E na execução, eu dividi em três etapas. O período de expansão. O que é expansão? Você vai estar começando, igual eu falei para você, o bebê ele não começa andando, correndo. Então, muita gente acaba fazendo errado porque ela começa com a carga de estudo muito elevada. Tipo assim, eu Então, tenho, sei lá, 2 meses. No meu caso, eu tinha um mês. Aí você imagina, bicho, o cara que só tem 4 horas para estudar e tem um mês para estudar, se você o cara começou não. faltando um mês para a prova? Isso, Para um mês para estudar? prova. Uhum. Mais ou menos 4 horas por dia você pegava? 4 horas por dia. Uhum. Aí, o Uhum. primeiro período da execução chama adaptação. Você vai Sim. adaptar, você vai se adaptar ao meio. Você vai começar gradativo, certo? E vai aumentando a carga assim que você conseguir chegar num nível ali de estabilidade. O segundo é o período de expansão. Você vai expandir tudo aquilo que você adaptou. Você vai estar consolidado ali uma rotina de estudos e você vai começar a expandir. Você vai aumentar a carga, aumentar, até chegar numa carga que eu considero ideal. E depois é o Uhum. período de manutenção. O que é manutenção? Você vai continuar. Ele está falando que vai terminar em 10 10 minutos. minutinhos. Uhum. E você vai manter aquele nível de estudos até chegar ao dia da sua prova. É lógico que vai ter estímulos, vai ter pontos de estímulos, tá?
Porque, igual eu falei para você, não adianta você aprender um negócio aqui, você vai estar esquecendo. Aí você vai revisar, você não pode revisar só até aquilo que você aprendeu, você tem que revisar acima daquele nível. Porque se você só revisar aqui, você vai ficar sempre aqui, ó, entendeu? Você tem que estar além, você tem que estar muito além, entendeu? Por exemplo, você pega um tema específico, você estudou, beleza, estudou, fez questões a primeira vez, aí na segunda, na revisão, você pegou aquilo lá, mas você procurou outras consultas, outras questões, é isso? Nesse sentido, você Isso, é falou? porque existem É, gatilhos mentais. Eu não sei se você conhece esse termo. eu ouvi falar. Então, gatilhos mentais, o cérebro, o nosso cérebro, ele tem o córtex, normalmente é o córtex pré-frontal, que é a capacidade máxima ali de você conseguir toda a sua questão de lógica e tal, e tem o sistema límbico. O sistema límbico ele é o mais emocional. Só que uma coisa que a maioria das pessoas não sabe, quem é do ramo do marketing, de vendas, principalmente os vendedores raiz mesmo assim, eles apelam muito para emoção. Por quê? Porque 80% da sua decisão é baseada em emoção. E 20% é só para você racionalizar aquela emoção. Tipo assim, eu vou comprar. Normalmente mulheres é assim, mulher é muito mais emocional. Tipo assim, eu vou comprar esse sapato aqui porque, nossa, vai combinar com a roupa, não sei o quê. E os 20% de razão dela, falou, não, mas eu vou comprar porque tem 20% de promoção. Ou seja, a razão dela é só para explicar uma decisão que ela já tomou com base na Já emoção. tomou. Já tomou. Aham. Porque a sua decisão ela é baseada em emoção. Sim. E os gatilhos mentais eles vão atuar diretamente na sua emoção. É como se é um gatilho mesmo no arma. O gatilho ele dispara e o percussor ele bate ali na espoleta que sai o projétil. É a mesma coisa. O gatilho se aperta e vai sair alguma coisa. E essa alguma coisa é o quê? Tem um gatilho mental que eles chamam de gatilho da antecipação. Quando você não completa uma tarefa, você tende a lembrar muito mais daquele conteúdo do que se você já tivesse completado ela. Eles fizeram um estudo com garçons de Londres e perguntaram para eles qual que era o pedido de cada mesa ali do restaurante. Quando a comanda ainda estava aberta, os garçons conseguiam lembrar de tudo aquilo que as pessoas já tinham pedido. Só que a partir do momento que a pessoa pedia a conta e fechava a conta, o garçom já não lembrava mais. Yeah. Ele esquecia. Então, quando você Uhum. estuda e você estuda tudo de um assunto, a chance de você esquecer é muito maior do que se você. Hoje eu vou estudar só o conceito e o diagnóstico. Aí na sua cabeça, você fala, mas eu sei do conceito e diagnóstico, mas eu não sei do tratamento. Aí sua cabeça ela vai fazer você lembrar. Pô, mas eu sei do conceito, eu sei o que é. Eu sei como é que diagnostica isso. Mas o que é o tratamento? Será que é amoxicilina? Será que é anfotericina? Aí você fala, pô, eu não sei não. Aí você vai, a sua cabeça ela vai trabalhar em prol de você saber, entendeu? Entendi. E isso aí é muito interessante e ninguém ensina isso aí. Nos Uhum. cursos convencionais ninguém fala isso aí pra você não, bicho. Não. Não fala. Por exemplo, Isso na aí, Medicel mesmo, você tem todo o conteúdo, inclusive fisiopatologia, que você falou, que é bem complexo, né? não, Todo. fisiopatologia, eu dou minha cara a É, tapa. Não cai na prova, bicho. Não adianta você nem estudar isso aí, porque não cai. Não cai, não. de todo, qualquer conteúdo que você pegar na Medicel tem, sabe? Uhum, Tem tudo, você estuda tudo, aí você acabou aquele tema e já vai para outro, entendeu? uhum. E basicamente, e a revisão é uma revisão sistemática. O que é isso aí? Você vai estudar por sistema, você não vai estudar uma coisa isolada. Por quê? Porque fica mais fácil a assimilação. Não adianta você, eu vou estudar só colecistite. Tá, beleza, mas daí você ainda tem colangite, coledoclitíase, você ainda tem sei lá, algum abdômen agudo por conta de uma perfuração de víscera oca ali, você vai ter icterícia, seja ela primária, secundária. Então você vai estudar por sistemas. E o sistema, ele vai ficar muito mais fácil porque você vai correlacionar enfermidades ali, doenças, e além disso você ainda vai ter chance de fazer comparação entre elas. Entendeu? Você vai saber, por que isso é isso e isso é isso? Porque tal, tal, tal. Entendeu? Aí você vai estudar uma revisão sistemática com base nesses blocos de sistemas. Você não vai estudar uma coisa isolada. Isso aí fica muito mais fácil a assimilação. E você monta um cronograma para Tem, pô. estudo? Como Cronograma. funciona? Uhum. Tem um cronograma, sim.
é assim, é pegar na mão mesmo, é falar assim, ó, hoje você vai fazer tal coisa, a pessoa só não faz se ela não quiser. Porque não tem como eu ir Sim. na sua casa e falar, ó, vou colocar uma arma na sua cabeça, ó, você faz ou você morre. Não tem como eu fazer isso aí. Até porque Uhum. o benefício maior de fazer é você, né? É você que vai Claro, ter. claro. Entendi. Perfeito. E como vai funcionar mentorias, a mentoria daqui para frente? Como é que é isso? Como é que funciona? Então, tem uma plataforma que ela consegue integrar os vídeos, porque você precisa saber da introdução, os vídeos explicativos, né, os conceitos de cada coisa. E essa plataforma ela Uhum. consegue integrar esses vídeos, material de leitura complementar, atividades e tal. E também tem um aplicativo no celular. Você consegue baixar e às vezes você está sem internet, porque aconteceu comigo. Durante minha preparação, acabou a internet, eu fiquei mais de semana sem internet. Aí, se o cara Importante. não tem esse planejamento, aí fica difícil. E Uhum. você consegue estudar através dessa plataforma e o programa de mentoria ele acontece regularmente. Vai ter o cronograma, tal dia vai ter uma live. Aí você consegue falar comigo e tirar as dúvidas e tal, né? Colocar, Tudo bom. fazer os ajustes e tal. Uhum. Tá tudo no grupo lá? Você vai mandar? Eu vou dar uma olhada então, depois. Uhum. Tá. Você tem mais alguma dúvida? Eu acho que o tempo aqui vai acabar. É, vai acabar, é. Se você Uhum. tiver alguma Então, dúvida, a gente consegue abrir tá, pode outro. ser só para saber essas informações da mentoria agora, daqui para frente, que eu vou pegar o ritmo agora. Uhum. Se quiser abrir outro, Eu, só 5 minutos, só para. beleza, eu vou abrir outro aqui então. Tá bom. Obrigado.